Fala, meu amigo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se especializar, se profissionalizar nesse segmento de manutenção de placas eletrônicas que cresce cada vez mais no nosso país. Esse é mais um vídeo resposta da nossa caixinha do Instagram, onde nós selecionamos as melhores perguntas e trazemos aqui para vocês a resposta em formato de vídeo, para que vocês possam rever com mais tranquilidade e para que a resposta seja mais completa possível para ajudar vocês a dominar de uma vez por todas esse segmento e se profissionalizar nessa área. Beleza? Na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como utilizar o multímetro na bancada. Então eu quero mostrar para vocês as principais funções do nosso multímetro e mostrar quais são as medidas que vocês podem realizar com esse equipamento. Na aula de hoje, vou dar aqui um panorama teórico sobre esse equipamento para que vocês possam utilizá-lo na bancada de vocês, beleza? Então, já vou compartilhar aqui a minha bancada com vocês para a gente poder começar todo o nosso conteúdo, tá? Então, basicamente, esse é um multímetro muito básico para começar na manutenção de placas eletrônicas. E por que eu trouxe esse multímetro aqui? Para mostrar para vocês que com um multímetro barato, esse multímetro que custa menos de R$50, é possível começar na manutenção de placas eletrônicas. Então, vou mostrar 3 versões de multímetros para vocês. Esse daqui, que custa menos de 50. Nós temos esse outro multímetro aqui no laboratório também, que custa uns 100, R$120 importados. Se for comprar no Brasil, acho que ele vai custar uns 170, 180. E esse multímetro da Fluck, que é o melhor multímetro que nós temos no laboratório, que já custa aí cerca de R$800, tá bom? Nós vamos começar então por esse multímetro aqui, que é o mais simples de ser utilizado, tá? A primeira coisa que a gente precisa identificar no nosso multímetro é que ele é um equipamento que pode fazer várias medições, vários tipos de medições, correto? Por isso o nome multímetro, né? Multi de vários, né? Várias medições. No centro do multímetro, em geral, a gente vai ter uma chave seletora. Essa chave seletora é a chave que a gente vai utilizar para selecionar o tipo de medição que a gente quer. Então, ao redor da chave seletora, vocês vão observar que tem vários símbolos, vários valores e várias simbologias. Cada uma dessas simbologias representa uma grandeza que pode ser medida, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a entrada das pontas de provas, tá? Os multímetros, em geral, eles são praticamente assim muito fáceis de serem utilizados, então ele já vem com algumas nomenclaturas. De quais medições pode ser realizada. O meio geralmente é o comum, geralmente a ponta de prova preta vai no meio, e na lateral a gente tem tensão, né, o V, MA e o símbolo de resistência nesse pino. Então, entre esses dois, eu posso fazer essas medições. Entre esses dois aqui, eu posso fazer a medição de corrente, sendo o máximo 10 amperes. Então, essas são as entradas das pontas de provas. Essas aqui são as pontas de provas do nosso multímetro. Então, vamos para as medições que esse equipamento pode realizar. O primeiro ponto do nosso multímetro é o off, multímetro desligado. Se a gente começar a girar a nossa chave aqui para a direita, o primeiro símbolo que a gente vai encontrar é o símbolo de tensão, é um V. O V representa a tensão elétrica, tá? É a unidade de medida da tensão elétrica. Embaixo do V, a gente tem uma senoide. Isso significa que essa grandeza, ela vai medir tensão em corrente alternada, correto? Então, isso aqui faz a medição de tensão em corrente alternada. Se a gente for verificar, esse símbolo de tensão, ele possui 2 valores, 600 e 200. O que significa esse 600 aqui e esse 200 aqui? Significa que esses são os valores máximos que esse multímetro pode medir. Se eu colocar em 600, significa que eu posso medir no máximo 600 volts. Se eu colocar em 200, significa que eu posso medir no máximo 200 volts em corrente alternada. Então assim é que funcionam os multímetros que possuem escala. E isso funciona
para todo tipo de multímetro que tem escala. Então, todo tipo de multímetro que tem escala, a gente vai identificar esses caras aqui. Então, para tensão em corrente alternada, o máximo que a gente pode medir é 600 volts ou 200 volts. Então, eu seleciono qual é a tensão que eu vou medir. Se eu não sei qual é o valor, eu vou colocar em 600. Se ela ultrapassar 600, o multímetro não vai fazer a medição. Se eu sei qual é o valor, eu coloco somente em 200. Então, ele vai medir somente até 200 volts. Girando mais um pouco, nós temos as medições de transistores, PNP ou NPN. Ele vai fazer a medição dos transistores aqui e vai identificar qual é o ganho do transistor. Se a gente retornar aqui e girar para a esquerda, eu já vou aproveitar que nós também já estamos fazendo as medições de tensão e já vou falar também sobre a tensão em corrente contínua. Então, a tensão em corrente contínua são todos esses campos aqui em amarelo. Então, nós temos um range que vai de 600 volts em corrente contínua até 200 milivolts em corrente contínua, a depender de qual nível de tensão que eu vou fazer a medição. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de tensão em corrente contínua. Lembrando, ele vai conseguir medir de 600 até 200 milivolts. Então, de 200 até 600 milivolts, essa escala vai conseguir medir. Lembrando, cada uma dessa escala indica o valor máximo que o meu multímetro pode medir. Ou seja, se eu coloquei no 600, significa que ele vai conseguir medir no máximo 600 volts. Se eu coloquei no 200 milivolts, significa que ele vai conseguir medir no máximo 200 milivolts. Tá? Aqui, nós temos o símbolo de resistência. Mais um símbolo que nós temos aqui no nosso multímetro, o ômega, né? Esse ômega é a unidade de medida de resistência. Então, aqui nós teremos o seguinte: medição de resistência de 200 kΩ a 200 Ω. Então, essa nossa medição ela vai de 200 até 2000 kΩ. Lembrando que a escala indica o valor máximo que pode ser medido. Então, de 200 até 2000 kΩ. Então, essa é a escala que eu vou selecionar para fazer a medição, correto? Então, aqui nós temos a medição de diodo e de continuidade, né? Não tem o tracinho aqui, desenhei errado. De diodo e continuidade. Então, aqui nós vamos utilizar para fazer a medição de diodo ou para saber se há continuidade em algum condutor, certo? Então, dito isso, nós vamos para a medição de corrente. É a última que falta aqui para a gente fazer a nossa medição. Eu vou colocar um pouquinho aqui para o lado. Então, na medição de corrente, que é essa escala aqui, nós vamos ter o seguinte. Na medição de corrente, nós vamos ter o símbolo que é o ampere, correto? O ampere, e aqui corrente contínua. É só esse tipo de medição que o nosso multímetro faz. Então, esse multímetro ele vai fazer essa medição de corrente CC, que vai de 200 microamperes até 200 miliamperes ou 10 amperes. Para fazer a medição de 10 amperes, a gente precisa mudar essa ponta de prova para cá. Por isso que ela está circulada de vermelhinho aqui, indicando que tem que ser utilizado nessa entrada aqui. Beleza? Então, essas são todas as medidas. Como fazer as medições, tá? Medição de tensão elétrica. Professor, como que eu faço a medição de tensão elétrica? A medição de tensão elétrica ela é feita em paralelo com a carga. Então, ou seja, eu tenho uma determinada tomada que eu quero fazer a medição, certo? E eu quero saber se essa tomada é 220 ou se ela é 127. Vou colocar o multímetro na escala de tensão em corrente alternada. Com a minha ponta de prova, eu faço a medição de tensão em corrente alternada. Faço a medição de tensão em corrente alternada, certo? Mesma coisa para tensão em corrente contínua. Eu tenho uma bateria e eu quero medir o polo positivo e o polo negativo da bateria para saber se é 12 volts mesmo. Então, eu coloco na escala
de tensão em corrente contínua até 20 ohm, porque eu sei ter uma noção que a bateria é no máximo 12. Então venho aqui, faço a medição entre o positivo e o negativo, sempre em paralelo. Medição de tensão é sempre em paralelo. Quando a gente for fazer medição de resistência, também é em paralelo. Então, resistência também é uma medição que a gente faz em paralelo. Está lá o nosso resistor, a gente seleciona a nossa escala, vem com o multímetro, faz a medição do resistor em paralelo. Geralmente, o resistor precisa ser removido da placa eletrônica para se realizar a medição, tá? Então, fiquem atentos com isso. Corrente elétrica. Para realizar a medição da corrente elétrica, a gente precisa abrir o circuito. Como assim, professor? Imagine que a gente tem uma bateria, nós temos uma chave e nós temos a nossa carga. E eu quero fazer a medição para identificar quanto de corrente essa carga consome. Para fazer essa medição de corrente, eu preciso abrir o meu circuito para conectar o meu amperímetro, tá? Então veja que eu abri o circuito e inseri o amperímetro entre o meu circuito. Então toda a corrente elétrica aqui vai passar por dentro do meu amperímetro. Passou por dentro do meu amperímetro, o meu amperímetro vai fazer a medição. Então eu ficaria com uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui, depois de mudar, obviamente, para cá a minha ponta de prova. Então a corrente iria entrar aqui e sair aqui, com o meu circuito totalmente aberto. Então é assim que a gente utiliza esse equipamento para fazer as medições, para verificar os testes que a gente precisa nas nossas placas eletrônicas. Então, basicamente, galera, entender as funções e as aplicações do nosso multímetro é essencial para a gente conseguir trabalhar da maneira mais correta possível, extraindo o máximo de resultado possível do nosso multímetro, beleza? Tem alguma função do multímetro que não foi falado aqui e que você gostaria de aprender? Deixe aqui nos comentários, beleza? Que a gente vai tentar te ajudar o máximo possível. Qualquer dúvida também sobre eletrônica, manutenção de placas, basta deixar aqui nos comentários, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.